Você conhece alguém? Tem alguém na sua vida, ou já teve alguém na sua vida que tem aquele dom espiritual de encontrar defeitos na sua vida? Você tem alguém assim? Aquela pessoa que tem o dom de descobrir defeitos, erros. É aquela pessoa que critica tudo. Mas o que eu quero tratar aqui é uma pessoa, ou quando nós estamos excessivamente críticos. Só criticando. A palavra bíblica para isto é outra. E aí vem a pergunta: como é que nós trabalhamos, como é que nós lidamos, nos relacionamos com uma pessoa excessivamente crítica, ou uma pessoa que está no momento de excessivamente, fazendo críticas? Como lidar com isso? Pode ser a pessoa na área do seu trabalho que é excessivamente crítica. Você só é lembrado quando você comete um erro. Quando você comete alguma coisa ou realiza algo bom, você fez alguma coisa que sinaliza algo errado, você é lembrado. Pode ser também o quê? Você é adulto e até hoje a sua mãe, o seu pai ainda te critica. Como que você cria criança, os filhos, como que você gasta o dinheiro. Pode ser. Ou talvez seja o seu cônjuge, excessivamente crítico. Ou às vezes você vai com essa camisa de novo. Certo, gente? A pessoa que pode estar vivendo um momento excessivamente crítico pode ser muitas pessoas ao nosso redor. Agora, não importa o que eu faça, o que você faça, as pessoas sempre serão críticas. Essa citação sobre crítica é atribuída a Aristóteles. Para você evitar crítica, há apenas uma maneira de evitar críticas: não faça nada, não diga nada e não seja nada. Então, atribui-se essa citação a quem? Aristóteles. Há apenas uma maneira de evitar críticas. Qual que é, gente? Não diga nada e não seja nada. A partir de amanhã, começar a não fazer nada, não dizer nada e não ser nada, poderá ser interpretado como um vagar. É ou não é? Ou seja, então até mesmo a citação está sujeita à crítica. Ou seja, olha para a pessoa do teu lado, não tem como. Aonde você for vai ter crítica. Agora, se você está seguindo Jesus, ou se você pretende seguir Jesus, saiba de uma coisa: você será mais criticado ainda. Por quê? Porque os seus valores serão outros, a sua motivação será outra. Então nós seremos o quê? Severamente criticados, severamente perseguidos. Mas aí você está seguindo Jesus ou procurando seguir Jesus. Jesus falou assim: olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Inclusive as carnes que inclusive você também pode ser. E uma pessoa excessivamente crítica, ela precisa ser o quê? Amada segundo Jesus está nos mandando, certo? Ou nos orientando. Então a primeira coisa que eu quero aqui trabalhar: se estamos seguindo Jesus, precisamos aprender como nós lidamos com críticas. E a primeira coisa é o quê? Geralmente você não responde às críticas. E eu estou falando, tendo como base o quê? Princípios bíblicos para aqueles que estão intentando seguir Jesus, desejando seguir Jesus. Então a primeira coisa que a gente faz para lidar com uma pessoa excessivamente crítica, nós o quê? Geralmente a gente o quê? Não responde. E eu quero dar base bíblica. Abra sua Bíblia aí em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 23. Então olha só, Jesus foi criticado, Jesus sofreu afrontas, sofreu ofensas, e o texto diz que quando insultavam ele não o quê? Revidava, ok? Essa era a linha de atitude de Jesus, não revidava. Quando sofria, não fazia o quê, gente? Ameaças. Antes, o que ele fazia? Entregava-se àquele que julga com justiça, ou retamente. Então, geralmente, um seguidor de Cristo, ele vai fazer o quê? Vai seguir essa linha. Geralmente não vai responder às críticas. Há uma outra palavra de Jesus, está lá nas bem-aventuranças, dizendo o seguinte: que quando disserem todo mal contra vós, mentindo, qual que é a sua atitude? Qual que é a minha atitude esperada? Revidar? Ameaçar? Jesus falou assim: olha, quando mentindo disserem todo mal contra vocês, caluniarem, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Se tratando de Jesus, quais foram os insultos que fizeram a Jesus? Alguns nós já conhecemos: amigo de pecadores, e isso não era um elogio, que ele era um bêbado,
estou traduzindo a palavra para o nosso contexto, para você entender. Quando falasse que ele bebia demais, assim, ele é um alcoólatra, um bêbado. Depois o que disseram também sobre Jesus, que ele comia demais. Ele mesmo falou assim, olha, veio João Batista não comendo, só jejuando, vocês falam que... Agora vem o Filho do Homem comendo, vocês... Então o povo criticava. Outra coisa, chamaram Jesus de lunático, enganador, herege, e por aí vai. Mas a linha de Jesus foi qual? Quando insultado ele não revidava. Se criticaram Jesus que é perfeito, olhe para você, o que vai acontecer? Até um sinal de quem é seguidor de Jesus foi o próprio Jesus. Jesus falou, se vocês forem meus discípulos, assim como me odiaram, vão... Então, como você responde às pessoas excessivamente críticas? Geralmente você não responde. Abra sua Bíblia aí, capítulo 19 de Provérbios, verso 11. A Bíblia está dizendo aí nesse verso que a sabedoria de uma pessoa, olha só, produz o quê? Paciência. E olha só, o verso diz aí, termina dizendo o seguinte, que a glória de alguém é fazer o quê? Ignorar as ofensas. O que é ignorar? Não é fazer de conta que não aconteceu. Ignorar é o seguinte, olha, eu sei que isso não é justo, olha, eu sei que isso me dá vontade de revidar, de dar o troco, mas eu vou ignorar, eu vou deixar isso passar. Vou deixar isso passar, porque um seguidor de Jesus sabe que há um propósito maior, há um chamado maior. Então eu vou o quê? Deixar que o Espírito de Deus, que os valores do reino de Deus me façam planar sobre a ofensa, ignorar a ofensa, deixar passar. Eu sei que isso pode deixar o meu coração amargo, mas eu vou o quê? Tempo real, deixar isto passar. Eu não preciso esperar 3 meses para sofrer, ficar magoado, para depois superar. Você pode decidir isso no momento que você passa pela ofensa, pela crítica. Porque a primeira coisa que geralmente você vai fazer é o quê? Não responder às críticas. Segundo, responde com tato, sensibilidade, prudência. Então, às vezes, para lidar com a crítica, eu preciso responder com tato. Vamos lá para Juízes, capítulo 8, verso 1 e 2. Vamos lá, os efraimitas perguntaram então a Gideão, por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian e o criticaram duramente? Olha só, Gideão é esse homem de Deus que ficou com 300 soldados para lutar contra um inimigo que tinha um exército de 136 mil. 300 contra 136 mil. Para ir a esse campo de batalha, para ir a essa guerra, ficaram quantos, gente, com Gideão? 300. Mas depois da onça morta, aí aparece o cara que fala assim, poxa vida, por que você não me chamou? Vamos ver o verso seguinte, verso 2. Ele, porém, lhes respondeu, o que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer. Abiezer é a família dele, de Gideão. Verso 3. Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão foi contra 136 mil, venceu. Dessa turma aí que teve 2 ali, que é o Oreb e o Zeeb, e essa turma aí que veio mais depois, pegou esses 2, e aí ele com prudência, com sabedoria, com tato, ele dá essa resposta a esses críticos. Por que Gideão agiu dessa forma, gente? Porque a intenção de Gideão não era criar uma guerra interna com o seu povo. O que ele estava precisando é de consolidar a vitória e viver em paz. Então, às vezes, a crítica, ela surge por falta de uma explicação do contexto, ou de tato. Quantas coisas no trabalho, na família, na igreja, elas surgem por falta de tato. Às vezes a pergunta é a seguinte, por que você voltou a estudar? Agora você vai trabalhar quando você tinha que ficar em casa? Ou, às vezes a crítica é a seguinte, você tem que trabalhar em vez de ficar em casa. Você precisa de ter o quê? Uma resposta com tato. Gideão, ele o quê? Ele respondeu. É diferente de reagir. Não é reagir. Porque reagir é no calor da emoção. Quando a emoção está alta, a sabedoria está em baixa. Quantas vezes nós tivemos situações embaraçosas porque a gente respondeu o quê? No calor da emoção. Aquela compra que você fez no calor da emoção. Porque quando a emoção está alta, a tendência é que a sabedoria está o quê? Em baixa. Então, tato é trazer o quê? A aproximação, o equilíbrio. Emoção
emoção e sabedoria. A questão é, está excessivamente sendo criticado? Respira, conta até 3, até 1000. E espera antes de responder. Espera a emoção o quê? Vir para um nível saudável para responder. Há uma coisa interessante sobre crítica, que quando alguém está excessivamente crítico, qualquer um de nós, o que está sustentando esse espírito excessivamente crítico, geralmente uma pessoa excessivamente crítica, a causa, o que fundamenta é o quê? Soberba, ignorância e mágoa, alguma ferida. Quantas pessoas criticam as outras, por quê? Porque elas querem estar no lugar que aquela pessoa está. Elas se sentem magoadas por não estarem lá. Ou você já foi criticado por isso. Alguém gostaria de estar na condição familiar que você está, no trabalho que você está, na posição que você está. Isso é só para lembrar a você e a mim que eu tenho que olhar para essa pessoa e aí do ponto de vista cristão, não como algo pessoal, mas com compaixão, com misericórdia. Pode haver feridas existenciais aí. É que às vezes a gente olha para uma coisa, decide, há uma tendência e aí a gente acredita na nossa crença mesmo estando errado, sem bases, sem dados suficiente para fazer. Isso se tratando de crítica, gente. O que eu quero trazer para a crítica é o seguinte, que muitas vezes a gente faz crítica baseado no quê? Não, uma tendência. Se nós somos criticados por ser discípulo de Jesus, quando você se torna um líder na obra de Deus, você vai ser criticado mais ainda. Isso é fato. Então a nossa tendência é igual a esse texto, que a gente vê uma coisa e começa o quê? Jesus está com os discípulos e Pedro chega, porque Jesus falou assim, olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue na mão dos... E aí Pedro chegou e disse para Jesus o quê? Isso não vai te acontecer, Senhor. De modo algum. E a gente falou sobre essa questão de controle. E aí eu te pergunto, Jesus para mim, naquele texto, quando eu faço a leitura ali assim, sobre codependência. Às vezes nós criticamos nós mesmos. Por quê? Porque a gente está sob a influência das críticas de fora. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos problema. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós somos apenas um reflexo, um eco daquilo que é a crítica em relação à igreja. Eu estou falando igreja aqui no sentido geral. A igreja será criticada, será perseguida até o final. E Jesus já garantiu isto. Só que nós não podemos ir nessa onda. Porque às vezes nós estamos sendo o quê? Codependentes. Você já pensou se Jesus, olha só, se Jesus falar assim, não Pedro, eu vou morrer. Aí Pedro fala assim, não senhor, não vai morrer não, de forma alguma. Para com isso, conversa essa. Já pensou se Jesus falasse assim, se Jesus fosse codependente da opinião de Pedro, sabe o que ele faria? Pedro, eu vim até para morrer para todo mundo, mas já que você não está gostando, eu não vou morrer não. O que você acha? Eu falo sobre o que agora? Codependência. A questão é que eu percebo que muitas vezes alguns irmãos ficam com uma codependência da opinião do povo de fora da fé. Aí a crítica para você que é cristão, a crítica para quem são pastores, aí nós falamos assim, não, mas eu sou um crente diferente, eu sou um crente bacana, eu sou um crente legal, eu sou um crente moderno, eu sou um discípulo à frente do tempo. Na verdade o que a gente está querendo, às vezes, nesse momento, porque a pessoa está querendo, é evitar a crítica, e aí cria uma codependência dessa opinião. Primeira coisa que eu faço com as críticas, geralmente, não respondo. Ocasionalmente você ouve e faz uma mudança. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 15. Porque olha só, se todo mundo está falando para você uma coisa, se todo mundo está falando para mim uma coisa, eu tenho que ouvir e fazer uma mudança. Se a tua esposa está falando que você grita demais, a sua esposa te ama. Para, porque você pode estar gritando mesmo. Se todo mundo está dizendo que você tem um problema, para que você pode realmente ter um problema. Se todos os teus amigos, toda a tua família, todos os seus colegas de trabalho, todo o pessoal na faculdade, seja lá no ambiente acadêmico, professor, todo mundo está falando que você está namorando com o diabo, você tem que expulsar esse demônio e esperar Deus mandar a pessoa certa, amém? O que eu quero dizer é o seguinte, se todo está falando alguma coisa, eu tenho que parar, escutar. Porque às vezes a crítica, ela tem razão de ser, de existir. E vamos ser sinceros, quantas coisas nós melhoramos na nossa vida foi graças ao quê? Crítica. Às vezes a crítica foi até maldosa, mas você parou, refletiu e fez a mudança. Mas é maravilhoso quando você olha para a sua vida e você fez pequenas mudanças, mas foram significativas, sobretudo porque as pessoas que fizeram a crítica eram pessoas que te amavam e fizeram críticas construtivas.
Provérbios capítulo 15, verso 31 e 32. O que é que diz aí? Na Bíblia, na NVI, olha: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém o quê? Entendimento. Nós aprendemos, gente, aprendemos muito quando a gente tem um coração o quê? Aberto para aprender. Então, geralmente, você não responde às críticas. Às vezes, você responde com tato. Ocasionalmente, você ouve, reflete, faz mudança. Para pensar, olhe para trás. Vê se na tua vida houve 2, 3 ou até 4 coisas nesse ano. 2, 3 ou até 4 coisas que você ouviu, que você precisava fazer e não fez. Dá uma olhada. Vida familiar, vida espiritual, vida financeira, vida profissional e várias áreas da sua vida. Vida conjugal, vida emocional. Dá uma olhada. Houve 2, 3 ou 4 coisas que você não fez. Se você chegou, ou se você olha para a sua vida, não, olha, eu já fiz 2 coisas que nesse ano eu mudei. Talvez uma delas foi quando eu ouvi uma crítica pesada, mas eu refleti e eu mudei. Alguns poderão estar assim, lembrando de coisas que mudaram. Se você lembrou de coisas que você deveria fazer e não fez, adivinhe, nós estamos no mês de agosto de 2018 e você está perdendo a oportunidade para crescer. Porque ocasionalmente nós precisamos ouvir e fazer uma mudança. Provérbios 12, verso 18 e Romanos 14. Alguém aqui, nesse momento que eu estou falando, talvez está aqui e foi severamente ferido ou ferida pela palavra de alguém. Até aquela expressão popular que às vezes a palavra dói mais do que um tapa no rosto, na cara. E a Bíblia está dizendo aí, que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então, em relação às críticas, geralmente eu não respondo. Por quê? Porque o simples fato de alguém te criticar não quer necessariamente dizer que você tem que responder. Mas, às vezes, o que você faz? Eu preciso fazer, você precisa fazer? Ouvir e responder com tato. Ocasionalmente, ouvir e fazer uma mudança. E para terminar, o 4º passo aí, eu diria, sempre em relação às críticas, proteja o teu coração. Por quê? Porque todos nós, gente, podemos ter um espírito, um coração crítico, excessivamente crítico. A humanidade caiu de Adão para cá, então todos nós estamos sujeitos a ficar com um coração amargo, excessivamente crítico, excessivamente apontando o dedo, criticando, excessivamente buscando erros. Então sempre proteja o quê? Coração. Abra Romanos capítulo 14, porque sempre quando nós estamos excessivamente críticos, lembra o que é que sustenta um espírito excessivamente crítico? Soberba, ignorância, não estamos sabendo de coisas. É ou não é? Quando a gente criticou coisa, não sabia, depois a gente fica até com vergonha. E olha, bem-aventurado é você se um dia você criticou, fez crítica severa, depois você descobriu, você tomou conhecimento e você arrependeu, meu, bem-aventurado é você. Você protegeu o teu coração. Porque a gente que mesmo depois que sabe, ainda... Por quê? Soberba, ignorância e mágoa. Sempre proteja o quê? O teu coração. Não deixe os elogios subir para a cabeça, mas não deixe as críticas entrar no coração. Isso quer dizer o quê? Que eu não preciso de ser motivado, que a minha fonte de motivação não tem que ser o seu elogio. Porque se o dia que faltar seu elogio, me acabei, né? Como diz o nordestino. E nem posso também ser desmotivado pela crítica. Romanos capítulo 14, né? Versículo 10. Portanto você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Fica tranquila, todos prestaremos conta. E é pessoal, eu vou prestar conta pessoalmente, você vai prestar conta pessoalmente. Em vez de ficar julgando os outros, separando irmãos, vamos trabalhar para o quê? Para conservar a unidade da paz. Quando você lê as cartas pastorais de Paulo, você vai encontrar expressões assim: suportai-vos uns aos outros. O que é suportar, gente, um ao outro? É não exigir mudanças que a pessoa não está ainda pronta para elas. É saber suportar, saber o tempo. E se essa pessoa não mudar, ela vai prestar conta com o verdadeiro o quê? Juiz. Nós não fomos chamados para ser juiz.
Quando eu quero exercer controle excessivamente na vida de alguém, eu estou querendo ser Deus na vida dessa pessoa. Quando eu quero só julgar, você está querendo ser o quê? Deus. E um ser inimigo de Deus e da obra dele é quem? Satanás, expressão no hebraico, e no grego a expressão é diabo. E diabo significa o quê? Caluniador. Como a gente ama as pessoas excessivamente críticas, ou as pessoas que estão no momento excessivamente crítico. Procurar não levar para o lado pessoal, porque atrás disso pode ter o quê? Feridas existenciais, mágoas. Talvez a pessoa não tenha o conhecimento do contexto. Pode ser um momento de soberba, sim, pode. Porque a soberba sempre, o orgulho sempre é uma tentativa de compensar o quê? Uma falha. Quando uma pessoa se vê diminuída, ela tenta compensar essa baixa autoestima, querendo o quê? Diminuir ou reduzir o outro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa diminuir ninguém para se sentir melhor, porque Deus tem um chamado grandioso para a sua vida. E você não precisa diminuir ninguém. Basta ser você mesmo. Basta você reconhecer quem é você. A sua identidade é em Cristo. Quem é você em Cristo? Pergunte para a pessoa do teu lado aí. Quem é você em Cristo? Qual é a sua identidade em Jesus? É isso que você precisa. Porque quando você sabe, você procura saber sua identidade em Jesus, conhecereis o Filho e o Filho, porque quem conhece o Filho no sentido de Jesus, verdadeiramente é o quê? Livre. Podemos discordar, mas sem ser desagradáveis. Como é que eu vou lidar com as críticas? Geralmente eu não respondo. Às vezes eu ouço e respondo contato. Lembra que responder é diferente de reagir, porque reagir é no calor da emoção. Terceiro, ocasionalmente eu ouço e faço mudança. E quarto, sempre protejo o meu coração, para que o meu coração não fique excessivamente crítico.